Olá pessoal, eu sou o Rafael, moderador da comunidade FM no Brasil e na América Latina. Estou aqui hoje com a Clarissa Santiago para mais um FM Talks. Hoje falando sobre o impacto de Facility Management e manutenção na experiência do usuário. Antes de deixar a Clarissa se apresentar, eu só quero lembrar para vocês que a FM Talks é uma iniciativa da comunidade FM, uma comunidade que hoje ela já tem mais de 850 profissionais de manutenção e Facility Management em todo o mundo. São mais de 25 países e só aqui no Brasil a gente já está com mais de 230 usuários logados. Então é uma comunidade muito importante que a gente está tentando desenvolver para desenvolver os profissionais, o mercado e o networking em todo mundo. E agora sim, eu quero deixar a Clarissa se apresentar. Ela que trabalha, ela é a CEO da Guide One to One. Ela vai falar um pouquinho da empresa e se apresentar para a gente. Tudo bem, Clarissa? Olá, Rafa, tudo bem? E você? Tudo Tudo certo? jóia, hein? Legal, bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho aí, né, para contextualizar o pessoal, eu sou brasileira, mineira, sou uma mulher com pele clara, cabelos escuros, então, para quem está só ouvindo aí, às vezes é legal, né, pensar, identificar, estou com uma camisa azul e uso óculos aqui para ajudar também, e estou aqui hoje para contar um pouquinho aí, representando a Guide One to One. Nesse momento não estou no Brasil, estou na Bélgica. Estou aqui por uma missão que é também de ajudar a levar um pouco desse olhar de experiência, muito do que a gente vai falar aqui, mas levar isso para o mundo, né? E fortalecer esse conceito, essa bandeira aí a nível global. A Guide One to One é uma startup que foi fundada há 7 anos atrás. A gente nasceu aí com o olhar de levar tecnologia para o turismo. Isso cresceu, então hoje a gente fala de comunicação digital em tempo real, né, para negócios que prezam por experiência. Então, tudo que está conectado com a experiência de se comunicar, a gente está ali para ajudar. A gente tem tecnologia, tem uma plataforma que ajuda as marcas a se aproximarem das pessoas, a terem diálogos mais personalizados com as pessoas. Incrível. Isso é muito legal. E Clarissa, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes das nossas primeiras perguntas sobre o tema, eu pedi para Clarissa trazer uma curiosidade sobre a carreira ou sobre a vida dela. Queria que ela contasse uma curiosidade para a gente conhecer melhor a Clarissa. Tá bom, é difícil, né, a gente pensar uma assim, mas, bom, vou trazer para vocês um fato curioso. Ele está quase completando 10 anos aí. Em 2014, eu tive a oportunidade de participar de um TED Talk, né? O que que é o TED? Acho que provavelmente a boa parte da comunidade aí já ouviu falar, já conhece, mas são aqueles vídeos curtos de 18 minutos, mais ou menos, que sempre trazem um conceito, uma apresentação, um case muito bacana, né? E aí teve o primeiro TED Talks no Inatel, que é a faculdade que me formei no sul de Minas Gerais, Instituto Nacional de Telecomunicações. Fiz engenharia elétrica lá e ia ter o primeiro TED Talk lá. Eu lembro de olhar o site, e falar, nossa, eu quero ir. E tinha duas carinhas, dois palestrantes ainda com a bolinha cinza, né? Tipo assim, a ser definido. E Sim, eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, e se eu fosse uma das palestrantes, se eu pudesse me inscrever para isso? E aí eu submeti uma proposta para falar de liderança e sustentabilidade, numa faculdade que tende a ser um cunho muito técnico, né, pelas engenharias ali, e a proposta foi aprovada. Então, foi muito bacana a experiência ali de quase 10 anos atrás falar disso. Naquela época, a gente estava com uma seca muito forte no Brasil. Então, tinha várias imagens dos reservatórios muito secos, né? A gente falando muito de racionalização de água, então, foi um tema bem bacana aí, essa conexão do papel da liderança, né, o papel do comportamento que a gente tem também dentro das empresas, como que isso refletia fora e poderia ajudar de forma geral. Então, foi uma experiência bacana e poder voltar no teatro que eu me formei, né, que a gente foi a que primeira legal. turma a se formar naquele teatro e 3 anos depois eu estava ali palestrando. Olha só que legal. Muito bacana. Obrigado por compartilhar com a gente. Pessoal, antes de ir para a primeira pergunta, só lembrando vocês que para participar da comunidade, tem o link no vídeo do YouTube, na descrição do vídeo.
ou vocês podem acessar intelligenceformaintenance.com. E agora sim, vamos lá para as perguntas, para a gente entender um pouco dessa visão de automação de processos, como é que funciona, chatbot experience. Clarissa, quando a gente estava conversando, você comentou uma coisa muito legal que foi o conceito one-to-one, que vocês criaram guides one-to-one e tem esse conceito one-to-one. E eu achei isso muito bacana, eu queria que você explicasse um pouquinho para começar e contextualizar um pouco o pessoal sobre esse conceito. Eu queria que você explicasse um pouquinho ele para o pessoal e o surgimento dele. Pode ser? Ah, perfeito, pode ser. Bom, quando a gente decidiu que ia empreender, que a gente ia mergulhar nisso, né, e lidar com todos os desafios que isso significa, o primeiro passo era pensar numa marca que representasse a nossa essência. A gente começou a pesquisar e tudo mais, tinha muito a ver com a trip, guide, viagem, turismo, enfim, mas a gente também pensou numa marca que pudesse ter uma relevância e um entendimento mais amplo do conceito. Esse conceito one-to-one, ele nasceu da necessidade de personalização. Então, no inglês, a gente tem one-to-one, né, de ser personalizado, de ser um para um e tudo mais, e a gente viu que o mercado estava indo para uma linha de, por mais que se falasse, começasse a se falar muito já de personalização, mas na prática, muito difícil de implementar isso, né? Então, a gente falou, cara, a gente pode ser uma ferramenta para ajudar a tornar isso possível. O que que é o one-to-one, então? É você entender, você é um elo de ligação, né, entre duas pontas. E aí você tem que entender muito bem a outra, uma ponta, entender muito bem a outra ponta e conseguir fazer essa conexão entre as duas, entregando o que há de melhor de uma para outra, né? Então, e aí quando a gente pensou isso na relação entre marcas e pessoas, especialmente quando a gente fala de experiência, bom, então, basicamente, em uma das pontas eu tenho pessoas. E aí eu preciso entender necessidades, expectativas, restrições, desejos. Às vezes eu entro na nuance de sonhos, às vezes eu entro na nuance de objetivos, né, de coisas mais Isso. pragmáticas. E do outro lado eu tenho a marca, eu tenho um contexto, eu tenho um espaço que está sendo ocupado, eu tenho um destino, né? Eu tenho um local ali que está sendo explorado e que eu preciso ter as informações. Então, a gente trabalhou muito nessa visão de ter formas de entender muito bem os dois lados e conseguir conectar o melhor, né, do destino, daquele lugar, tudo mais, para fazer o motor de recomendação adequado para as pessoas que estavam interagindo ali. Sim. Eu perguntei isso para Clarissa para esclarecer para vocês a importância desse processo de entender o cliente e como ele vai impactar depois no nosso processo de manutenção também. Porque o que vai acontecer, que vocês vão ver, é que através da plataforma que é de chatbot, a gente consegue comunicar com o pessoal de manutenção direto com o cliente, e isso vai gerar uma outra experiência. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Antes disso, a gente tinha comentado também nesse processo que você falou do one-to-one, significa que a gente está entendendo melhor o nosso cliente. E ao mesmo tempo a gente está Uhum, absorvendo mais informações sobre ele, a gente está conseguindo ter mais informações sobre ele. E com isso a gente consegue reconhecer tipos de clientes diferentes. A gente estava falando no nosso alinhamento que, por exemplo, existe o cliente que é esporádico em alguns ambientes, um hotel. Eu posso ir uma única vez naquele hotel, ou eu posso ser, por exemplo, uma pessoa de negócio que vai para São Paulo todo mês e todo mês eu me hospedo sempre no mesmo hotel. Então eu sou uhum, recorrente naquilo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso que a gente conversou, sobre essas diferenças e como é que isso impacta depois do negócio para a gente conseguir identificar isso, né? Identificar o tipo de cliente, e identificar também estratégias que a gente pode ter para conversar com esse cliente mais para frente e criar estratégias de comunicação, de marketing, enfim, para atingir esse cliente. uhum. Perfeito, ó. Bom, esse ponto é super importante, né? Além dos dados sobre a pessoa, né, os dados básicos, qual é o nome, da onde ele vem, qual que é o celular, qual que é o DDD, será que eu posso, pelo DDD eu já tenho uma ideia da região dele, será que eu posso customizar alguma coisa, a forma de falar, muitas vezes, né? Então, além desses dados que não são também só demográficos, né, mas é um dado já um pouco de perfil, a gente Sim, tem os dados sobre o comportamento dele. sim, Então, os aspectos de recorrência, né, de frequência, de quanto tempo fica,
quais são os pontos de contato desse cliente com o negócio, né? Isso tudo importa e impacta, e se você souber usar bem isso, você pode transformar a experiência daquele cliente. Dependendo da jornada e da experiência, então, e aí falando já, conectando um pouco mais com manutenção, no caso de um hotel, por exemplo, você tem aquele hóspede por alguns dias, normalmente, né? Tem os Sim. hotéis com foco em business, que é uma diária, mas você tem hotéis também que você fica com o hóspede 3, 4, às vezes 7 diárias. Imagina você conhecer um pouquinho melhor ele e dentro de uma comunicação, né, de uma abertura de chamado, você tem uma janela curta ali para dar uma devolutiva para ele. Mas você ainda tem a possibilidade de conseguir dar essa devolutiva para ele, resolver aquele problema enquanto ele ainda está ali. Então, é uma experiência Uhum. diferente. Se a gente pensa, por exemplo, numa escola, né, ou num shopping, enfim, em que eu vou, fico algumas horas ali e saio. Às vezes eu volto, no dia seguinte, às vezes não, às vezes eu volto depois de alguns dias, ou não era de fato alguma experiência pontual. Então, entender assim, qual que é a probabilidade do próximo contato desse cliente com a marca faz toda a diferença para o nível de experiência que você vai entregar para ele, como usar esses dados para personalizar. Então, qual que é o time de resposta, como que isso impacta a percepção dele, como que impacta a experiência, o que que ele vai sair falando sobre nós. E aí o nós, Sim, né, engloba todo mundo mesmo, engloba a marca, essa experiência. Ele vai lá fazer uma avaliação na internet, ele vai falar sobre o quê? Sobre sim, o problema que ele teve ou sobre a experiência encantadora que ele teve, apesar de eventualmente ter tido algum problema. sim, Então, é esse olhar aí que a gente vê na prática que faz toda a diferença. Problemas sempre existem, né? A gente não controla tudo, né? A gente está aqui para lidar com eles, para trabalhar no exatamente, preventivo, mas também para atuar de forma rápida e ágil ali. Mas é tudo uma soma, né? A percepção ela é a soma de todos esses fatores. exatamente. E estava falando também bastante da questão de possibilidade de criar campanhas, etc. Tudo isso são possibilidades que a gente fazer. E com automação isso Uhum, facilita muito, com inteligência artificial isso facilita muito, porque você consegue direcionar campanhas. Inclusive, no caso, a pessoa teve um problema, teve que acionar um processo de manutenção, você tem aquele registro, e ele é um cliente recorrente, por que não fazer algum agrado para ele em compensação ao que aconteceu, né? Então você começa a conectar as coisas, a manutenção deixa de ser uma manutenção, facility management, enfim, ele deixa de ser um departamento isolado, você consegue comunicar o que está acontecendo ali com outros departamentos, né? Para que você tenha uhum. um problema, como a Cláudia estava falando. A gente trabalha na preventiva, na corretiva, vai acontecer em algum momento ter algum problema, é impossível que não aconteça, vocês sabem disso, mas isso não quer dizer que seja o final só a correção, né? Só o problema não é o final. Então a gente É. consegue ter ações em cima disso. E com certeza é um grande diferencial, né, quando a gente pensa nisso, do tipo assim, às vezes, muitas vezes, não estou falando não estou generalizando, mas muitas vezes a gente vê o papel, né, do técnico, enfim, o papel de quem está resolvendo o problema, ele termina quando ele fecha o chamado, porque ele fala, Hum, resolvi o problema. Será que termina ali mesmo? Será? E se a gente conseguir extrapolar um pouquinho mais e falar assim, tá bom, e qual o impacto que foi gerado lá no cliente? Será que tem exatamente. algo a mais que a gente pode fazer para agora reduzir o impacto? O problema foi corrigido, mas será que está tudo resolvido mesmo? Então, por exemplo, pegando um exemplo ainda de hotel, acho que é comum para todo mundo, que todo mundo pode ter passado por isso alguma vez. Então, de repente, você tem alguma coisa que não funcionou muito bem, né, ali no seu quarto, né, na sua experiência. Pô, então, e aí a gente consegue, pelos dados, saber que aquele cliente, por exemplo, é um DDD da região, ele veio de carro, que ele tem filhos ou não tem filhos, enfim, mas eu posso propor uma diária a mais para ele, Uma entendendo o contexto compensação, né? dele, né, uma compensação, entendendo que seria possível, já que ele não está com voo, que é mais difícil, né, de remarcar, agendar, enfim. Então, quando a Sim. gente preocupa também um pouco em olhar esse impacto, em tentar diminuir, né, mitigar um pouco desse impacto que teve lá na experiência, é uma estratégia bem legal, né, de fazer essa união entre as áreas mesmo. Uhum. E também lembrando, pessoal, que o próprio processo, que a gente já vai falar até na próxima pergunta, mas esse próprio processo de como corrigir,
ele é parte da experiência, né, a forma como você vai chegar nesse cliente, ele está com problema, o técnico vai estar em contato com ele, como é que vai ser esse contato, como é que ele vai falar, como é que ele vai trabalhar, também faz parte da experiência do cliente, né. Então, como a Clarice está falando, no caso de um hotel, seja um resort, por exemplo, o cara, ele calculou que ele vai ter uma experiência com a família, a experiência foi impactada de uma forma negativa. Isso não quer dizer que ele vai ser 100% negativo, né? Vai depender de como vai ser a resolução, vai depender de como vai ser os próximos passos daqui para frente. A maior parte das pessoas, eu acredito, eu gosto de acreditar que elas entendem que problemas existem, né? Tem aqueles que ficam Uhum. bravos, etc, mas a maior parte entende que o problema existe, vai depender de como se resolve ele, né? Muito bem. Clarissa, e agora, indo ainda para essa questão e usando um exemplo mais prático, né, eh, o pessoal do Inner Gramado, que é um cliente da InfraSpeak, eles usam muito bem toda a parte de gestão de manutenção, eles trabalham muito bem essa parte de experiência. Tem um case muito interessante com eles, quem puder correr atrás e dar uma olhadinha, é muito bom a forma como eles usam. E o interessante é que eles são tanto clientes da InfraSpeak quanto da Guide, né? E aí eles Uhum. usam a Easy integrada com a InfraSpeak e o cliente consegue, através do WhatsApp, abrir um chamado, esse chamado já cai direto para a equipe de manutenção que pode dar um atendimento mais rápido, que era aquilo que a gente estava falando. E aí eu queria conversar contigo, porque assim, todo o tempo do... Pode ser um problema, mas todo o tempo de atendimento é reduzido, né? E sem contar que não tem aquele telefone sem fio, de passar para o atendimento, e o atendimento interpreta aquilo de alguma forma e repassa para manutenção, chega lá com outra reclamação que não é aquilo que aconteceu. Uhum. Isso vai mudar através de automação, de inteligência artificial, da integração, né? São vários processos que tem por trás disso. E aí eu queria ver contigo, porque quanto que isso muda do impacto que Facility Management e manutenção gera na experiência do cliente, né? Porque mudou a forma de interagir lá e melhorou em Uhum. alguns pontos. Claro, eles ainda têm a manutenção tradicional, ainda têm os chamados, isso não muda, mas eles têm uma nova Uhum. forma de atender esse cliente que está com problema, né? Eu Sim. queria ver a tua percepção sobre essa mudança, justamente naquilo que a gente estava falando de gerar entrega e entregar valor, né, para o cliente Uhum. através desses departamentos. Uhum. Ah, perfeito. É um case super bacana, assim, que a gente vê que o cliente ganha a liberdade, né, dele poder interagir qualquer hora, qualquer lugar, tá na palma da mão dele. Ele nem precisa baixar um aplicativo, algo que seria novo para ele também, que ele teria que ter uma curva de aprendizado para aprender a mexer, enfim. Então, tá no WhatsApp, que é algo que ele já domina, né? 99% Hum. dos smartphones do Brasil com internet tem o WhatsApp. Então, é uma coisa muito simples ali. E aí a gente seguiu esse fluxo, né? Eu acho que a parceria foi bem bacana com o InfoSpeak no sentido da gente conseguir interpretar os dados, resolver a parte técnica, o consumo das APIs e oferecer, né, na ponta uma experiência dinâmica. Uhum. Então, quando a gente fala de experiência, de comunicação em tempo real, a gente está falando da necessidade de ter dados situacionais. Então, a hora Sim. a gente está falando, bom, é, se eu estou recomendando um atrativo, um passeio, por exemplo, em Gramado, pegando esse caso, eu tenho que considerar a previsão do tempo, que é totalmente diferente. Se eu estou falando de um dia quente de sol, um dia nublado, chuvoso, frio, né? Pode ser que as recomendações sejam diferentes. Quando a gente traz isso para o universo da manutenção, poder consultar dados em tempo real, o status, está aberto ou não está, então o mapa, né, do hotel, qual é o mapa dos locais, dos quartos, né? Quais são os problemas, quais são os tipos de problemas relacionados, isso tudo está integrado em tempo real. Então, não precisa duplicar a base de dados nem nada. Então, a gente consegue consultar os dados que já estão na InfoSpeak e trazer na interface de comunicação com o cliente, no caso é o WhatsApp, de uma forma que diminui a fricção, né? É uma experiência mais amigável, mais fluida, porque o cliente vai ali, muitas vezes, só com o dedão ali, ele consegue escolher indicar, né, o local, indicar o problema, o tipo de problema, a gente vai acrescentar alguma descrição. Então, segue exatamente o que seria o processo de um recepcionista, né, alguém do time de Sim. atendimento ali fazendo, mas com essa facilidade do cliente fazer na palma da mão e diminuindo qualquer tipo de barreira para ele. A gente tem recebido Sim. feedbacks muito positivos dessa experiência, não só pela facilidade e agilidade de reportar qualquer coisa, mas também pela, como você comentou, pela agilidade em
e ver que isso está sendo feito, né, na resolução Sim, também. sim, Um próximo passo, um caminho que a gente também tem a oportunidade é de voltar, usar o mesmo canal de comunicação e de voltar para o cliente um status ou um pedido de feedback, de avaliação, ó, deu certo, está tudo certo sim, mesmo, né? Então, a gente sempre lembrar que uma vez que esse canal está estabelecido, a gente pode usar ele também para voltar naquele cliente para tirar uma dúvida ou gerar alguma outra informação com ele. sim. E pensando bem em experiência, né? Eu não sei vocês, mas eu não sou o cara que gosta de pegar no telefone. Então, seja onde for que eu tenho que falar no telefone, eu falo, porque é minha profissão e às vezes a gente tem que fazer. Mas o que eu puder resolver por texto é a melhor coisa da minha vida. Então, o fato de eu poder entrar num chatbot, saber que tem ali as opções certinhas, poder conversar, mandar isso de forma rápida, sem ter que estar ligando, sem ter que estar pedindo, explicando. Às vezes a pessoa não entendeu, às vezes a pessoa. A gente tem que entender a realidade dos hotéis também, ou de qualquer recepção. Às vezes a pessoa está fazendo três coisas ao mesmo tempo. É. Então você percebe na ligação que às vezes ela não está conseguindo te dar atenção. Aqui não tem esse problema, né? E aí a experiência que eu tenho é outra, né? No tempo que eu vou ter de resolução do chamado, né? O técnico vai vir já preparado para aquilo que eu falei. Ele não vai vir e chegar no quarto e dizer: Ah, mas eu tinha entendido que era outra coisa. Não tem como entender outra coisa porque eu especifiquei exatamente o que era. Claro, tem casos e casos, né? Uhum, Tem pessoas que são mais complicadas, que têm dificuldade de explicar, ok. Mas isso também tem um outro processo, então não é o ponto. Mas acaba que gera uma experiência muito mais atrativa, né? uhum, Através de um setor que às vezes está lá sem esse reconhecimento, ou sem essa visão de que ele pode ter um impacto muito grande na experiência do cliente, né? De novo, o problema vai acontecer. Como a gente resolve, o tempo que a gente resolve, o atendimento que a gente dá durante o processo, impacta diretamente na experiência, né? uhum, É muito mais legal quando alguém chega para mim e resolve meu problema rápido, conversando, me explicando o que está acontecendo, né? Do que aquela que demora, o cara simplesmente chega, não olha para mim, vai lá, mexe alguma coisa, às vezes olha para mim e me chama, tu vê na cara da pessoa, você vê na cara da pessoa que ela te olha assim com, pô, olha a cagada que tu fez aqui, foi culpa tua. Eu não quero isso na minha experiência, uhum. entendeu? É, E a gente faz isso às vezes sem perceber, então a gente tem que tomar cuidado com o nosso processo, mas esse processo de automação facilita e acelera muito essa questão da experiência, né? no caso, o cliente não ter que ir para o quarto para pegar o telefone para ligar, ou não ter que passar a recepção para esperar, às vezes, uma fila, a liberação de alguém que pudesse atendê-lo. Né? Então, uma vez que ele está ali, e até um detalhe, dentro do conceito one-to-one também, então, o cliente que já estava no hotel, é, ele dá um oi ali para a Easy e tal, a gente não começa tudo de novo, né? Vai falar, oi, qual é o seu Sim, nome? Então, essa é a premissa básica. Então, se você já falou com a Isa, eu já sei o seu nome, já sei qual quarto você está. A gente tenta evitar ter que perguntar ao máximo para o cliente, né? Tentar saber mais sobre ele, guardar os dados que a gente já conversou antes, claro que respeitando toda a privacidade de dados, LGPD e tudo mais, né? Esses sim. dados são seguros, mas no sentido de melhorar a eficiência dessa experiência, de você não ter que toda hora aquele bot que a gente fala, bot basiquinho, né? Que você fala, oi, aí, oi, qual é o seu nome? Aí você pergunta, meu nome, você fala assim, meu nome é Clarissa. Aí ele te responde, boa tarde, meu nome é Clarissa. Esse é o teste básico para você saber se o nível de inteligência e capacidade daquele canal. Se ele te responder, meu nome é Clarissa, boa tarde, meu nome é Clarissa, cara, meu, você não pode esperar muito dele, porque ele não tem um mínimo de tratativa de dados, né, É, para esse input. Esse é um dos casos simples que a gente usa algoritmos de inteligência artificial para lapidar o input e conseguir extrair o nome próprio daquela frase. Então, mesmo sim, a gente, mesmo que você fala, meu nome é Clarissa, eu falo, boa tarde, Clarissa. Porque é importante, né? A gente não pode sim. pecar pelo nome, chamar o cliente pelo nome errado, não dá. E nem ter que É. perguntar para ele a cada 15 minutos, né? Isso eu já aprendi na faculdade, que errar o nome da pessoa é a pior coisa que tem, que é ver no professor no dia da prova, né? É a É, pior experiência que pode ter. é Mas verdade. isso é uma coisa bem legal. A gente estava falando também sobre isso, porque
O diferencial da Guide, para quem não trabalha, às vezes vocês que trabalham em manutenção, eu não sei o nível de experiência de vocês com chatbot, mas os primeiros chatbots que surgiram e que ainda estão no mercado, muitos deles eram baseados em árvores que você montava, eram blocos de respostas prontas. Então, a gente criava um caminho, mapeava um caminho possível, porque a gente queria que fosse respondido de acordo com a situação. Ah, quero que seja um chatbot de manutenção. Eu vou dar bloquinhos bem definidos ali, tipo um Lego mesmo, só que ele fica preso naquilo. E é como a Clarice estava falando, tipo, ele não sai daquele scriptzinho que foi desenhado. E quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente muda isso, né? A gente consegue criar outros padrões. A própria inteligência reconhece alguns padrões que a gente está falando, entendendo. Por exemplo, o meu nome é Rafael, meu nome é Clarice, ele consegue entender que aquele meu nome é uma apresentação. Então, é muito diferente dessa outra experiência que durante algum tempo, e mesmo hoje, ela ainda existe e impacta de forma negativa. Tem gente, como eu falei, eu adoro resolver tudo por texto. Tem gente que aprendeu a odiar tudo por texto, porque falava com esse tipo de chatbot, e o chatbot É, não dava solução nenhuma para ninguém, né? Porque ele era só um bloco pré-programado ali de respostas, né? exato. Infelizmente, eles estão por aí, proliferados, tá? Tem É, quase 400 mil bots no Brasil hoje, a maioria nessa linha, né, mais de árvore de decisão engessada. Então, a gente fala, quando a gente vai falar assim, é chatbot, tem pessoal que fala, ai, credo, né, não quero falar com o bot. A gente é, fala, cara, a gente batalha todos os dias para mudar isso, né? Que a gente fala, é mais que chatbot, tem que ser uma experiência mais personalizada, para aproximar, porque o chatbot, isso. esse tipo, afasta as pessoas das marcas. Sim, E a gente sim. trabalha para aproximar, né? Então, são É, pilares importantes aí. E que é isso, né? Dentro, assim como várias outras tecnologias, um caminho evolutivo necessário, né? sim, né? Não, esse outro ele acaba quebrando a experiência porque eu já participei desse tipo de montagem de chatbot, comecei o processo, eu sei bem como funciona, e a verdade é que a empresa, ao invés de ser esse conceito pensando no usuário, ela pensa internamente como é que ela atende. Então ela Uhum, pensa assim, eu tenho um departamento financeiro, eu tenho um departamento de suporte, eu tenho um departamento, como é que eu vou montar o que que eles fazem lá dentro que o cliente pode pedir? Então eu vou de acordo com o que eu faço. Diferente de quando uhum, você está falando com a HI ali que trabalha com inteligência, que ela está pensando, tá, como é que o usuário vai vir me questionar sobre as coisas que eu tenho para apresentar? É muito diferente esse processo. Pode não parecer, mas é muito diferente esse processo, tá? isso. Porque um está pensando internamente, ele está pensando na empresa, o outro está pensando no usuário. Isso faz toda a diferença no atendimento, tá? Uhum. Clarissa, agora a gente vai para o nosso jogo, que é o Cheers or Not. Eu pedi para Clarissa trazer uma bebida especial hoje para ela brindar com a gente. E vou pedir para ela apresentar que bebida é essa que ela trouxe. Lembrando que ela falou no começo que ela está na Bélgica. Então, só uma dica. Eu falei, bom, com esse convite não tinha como fugir, né, gente? A Bélgica é o país da cerveja, são mais de 5 mil rótulos, então nem que eu quisesse provar todos ainda vai um tempão, né? Mas eu trouxe aqui uma cervejinha belga aqui pra gente, para mostrar para vocês. E um detalhe do porquê também é a cerveja, aqui na Bélgica, além dessa extensão toda de rótulos, cada cerveja tem seu copo. Então, Ó, essa cerveja, esse copo, porque dentro da técnica que foi produzida a cerveja, essa é a melhor experiência para degustação, para aromatização, enfim. Então, o jeito certo de tomar essa cerveja nesse copo é a ó, chimé, e é assim para todos os outros, né? Então, é uma tradição. Eu faço esse paralelo, né? Porque às vezes a gente tem aquele produto ou serviço especificado daquela forma, e às vezes a gente não se preocupa em orientar sobre a melhor forma de consumir ou usá-lo, né? E isso impacta totalmente a experiência. Então, além de ser mais um item dentro do portfólio, né, dessas empresas, mais um item comercializável, além de ganhar o dinheiro com a cerveja, ganhar com o copo, mas, além disso, também é um item que entrega mais experiência. Então, a experiência completa é você ter o copo, a cerveja, e é muito comum aqui que as pessoas têm, né, uns armários ali com vários copos, vários tipos de copos, cada um para a cerveja que elas mais gostam. legal. Muito legal. E aquela coisa de poder contar para os outros também, né? Eu bebi naquele copo especial, porque tem que ser. Isso também é uma parte da experiência muito É, bacana. É a também, você história que a gente tem para acaba contar. falando.
Olha eu aqui contando, né, da da É, a Chimerda. experiência, parte da experiência é poder contar da viagem. Pra isso que a gente tira foto, né. Exato. Muito legal. Ó, e o nosso jogo Cheers or Not, que é o nós brindamos ou não, é mera semelhança com para quem você tira o chapéu do Raul Gil, ninguém se baseou nisso, até porque foi o pessoal de Portugal que criou, eles não conhecem, então foi só coincidência mesmo. Mas basicamente eu vou trazer 5 conceitos aqui, ou 5 palavras, 5 conceitos para Clarissa. A gente vai conversar sobre cada um, mas ela vai dizer pra gente se ela brinda ou não brinda, cada um deles, e por quê. E aí, se ela brindar, a gente bebe, se ela não brindar, a gente não bebe. Eu, como péssimo anfitrião que sou, eu sigo bebendo meu suco, porque eu não bebo nada alcoólico. Então, vocês vão ter que se contentar com suco de laranja do meu lado, mas a Clarissa fez um serviço bem bom trazendo a cerveja belga, então tá tudo certo. Clarissa, vamos lá, tá preparada? Preparada. Primeira palavra, primeiro termo, né? Inteligência artificial. Tá. Cheers. Claro. Brindo demais. Inteligência artificial nossa, é o pessoal tem falado, assim, que a mesma transformação que a gente teve em relação à energia elétrica, a gente está tendo agora nessa era, né. Então, não só com o surgimento da internet, assim, mas uma proporção muito grande, muito intensa, muito densa, que a gente vai viver nos próximos anos ainda. A gente ainda não está no ápice dela, mas com certeza algo transformador aí. Acho que essa fase que a gente está vivendo agora de ter a inteligência artificial mais democratizada, né, com o ChatGPT, o pessoal testando mais, tendo como melhor amigo aqui, né, copiloto, para gerar mais eficiência no trabalho também. Eu acho que é uma onda muito legal. E vai completar agora um ano de ChatGPT, Hum, né, foi lançado em novembro do ano passado. Então, com certeza é algo que fomenta ainda mais e tem muita novidade boa para vir ainda. é. Eu trouxe essa palavra porque, esse termo, na verdade, né? Porque a gente que é da área, pelo menos eu gosto de me incluir na área técnica, apesar de ser da área de marketing, mas tem toda uma formação que veio junto. Eu vejo muito positivo essa área da inteligência artificial. Apesar de ter medo do exterminador do futuro, mas eu Uhum, tenho, né, como, mas a gente tem escutado muitas críticas sobre, né, o ChatGPT, etc., de pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento e estão falando da forma como coloca os dados. Claro que a gente tem que ter um cuidado, mas as pessoas às vezes problematizam demais as coisas. Na verdade, a gente tem um potencial muito grande de desenvolvimento, né? O ChatGPT já tem mudado muita coisa, desde programação, desenvolvimento de conteúdo. Nossa, não dá nem para citar tudo que ele já tem mudado nesse um uhum, ano, né? E não à toa o Google lançou o dele também logo na sequência para tentar concorrer, para tentar vir. Só que assim, ChatGPT é uma das coisas que a gente conversa e que a gente teve há pouco tempo, que popularizou e todo mundo ficou sabendo, mas inteligência artificial já tem várias outras aplicações. É o caso da Guide, né? Então, assim, potencial é muito grande, né? Muito grande mesmo. Vamos para a próxima? tá. Bora. Essa talvez tenha que explicar para o pessoal, porque nem todo mundo vai conhecer. Dark Uhum. patterns, né? Os padrões obscuros. Cara, isso eu não brindo, hein? E olha que a gente às vezes tem que ser muito resistente sobre isso, porque os dark patterns, eles têm muito a ver com aquelas pegadinhas, né? Vamos traduzir aqui de forma bem clara. Aquela pegadinha, assim, ou aquela empurradinha, assim, que você de repente está preenchendo o formulário e já tem um checkbox ali marcado de que você aceita aquilo. E de repente você nem leu muito bem do que se trata, Sim, ou a pessoa faz de um jeito já que torcendo para você não parar para ver mesmo e só seguir em frente, né? é, Acho que é, toda vez que ela é feita com esse mindset, é muito ruim. Por quê? Em última instância, você quebra um elo de confiança com o cliente. Porque aquele que não exato. percebeu, beleza, mas pô, aquele que percebeu, você gerou uma sensação nele, uma emoção nele ruim. Uma emoção que fala, Uhum, cara, não, essa marca tá querendo, não, armou uma ciladinha aqui para mim, putz, por que sim, isso? Eu precisava disso. Era só me perguntar com clareza se eu quero ou não quero, de repente eu quisesse. Então a gente tenta ser muito claro com isso, assim, né? Aqui na Guide como um todo, assim, tentar ser bem sim. explícito nessa comunicação.
Na questão do WhatsApp exige o opt-in, que a gente chama, né? Então, assim, você aceita receber mensagens desse canal? Sim ou não? A gente não fala assim, quando você deu oi, você já está aceitando receber mensagem desse canal, por Sim, exemplo. tem muito do Então, cadastro assim. é. E aí, até para trazer aí para pessoa também, né, que às vezes o pessoal confunde Dark Patterns com Dark Mode. E o Dark Mode é quando você tem a opção dentro de uma plataforma, você altera do claro para o escuro. Tem isso no WhatsApp, nos celulares também, Ah, que ele sim, sim. usa um padrão de tela mais escuro ali. Tem gente também que fala assim, mas por que isso? É só moda? Não. No fundo, o Dark Mode também ele contribui para economizar energia, né? Então, você usa menos energia. Essa é uma pegada de sustentabilidade também que a gente traz, mas são diferentes. O Dark Mode sim, mas o Dark Patterns eu não brindo não. Nossa, você falou do Dark Mode, agora eu lembrei, há uns anos atrás, ele ainda existe, mas mudou muito a política dele. Existia um buscador que funcionava com o Google chamado Echo for Planet. Ele veio justamente com isso, ele usava o buscador do Google, mas ele usava a tela preta para economizar, então a tela era escura para economizar energia. E ele tinha uma pegada bem bacana que, de acordo com o número de pesquisas que acontecesse dentro dele, a cada X pesquisas eles plantavam uma árvore. Eles Olha tinham que um legal. processo assim. E depois acabou mudando, acho que não foi internamente sustentável, eu diria isso. Eles acabaram mudando algumas políticas, mas eles continuaram. Ainda tem, era o meu site inicial quando eu abri o Google. Normalmente eu abria nele, por causa ele tinha uma questão dos acessos também. Essa parte do Que Dark Mode é legal. bem legal. O Dark Patterns eu É. concordo. Principalmente, eu já tive algumas discussões bem grandes em empresas sobre, por exemplo, ah, a gente vai pedir o cartão de crédito da pessoa e torcendo para a pessoa esquecer que ela botou aquele dado lá, e aí fecha o mês e vai ter a cobrança, ela nem vai lembrar do que está sendo cobrado. Gente, não. A pessoa tem que saber o que está sendo cobrado, ela tem que saber por que está sendo cobrado, né? Pô, imagina que sacanagem você passar o cartão de crédito da pessoa lá, a pessoa passa distraída para ter uma experiência, para ver como é que é fazer uma demo, e no mês seguinte, ao invés de receber um aviso, olha, lembra que você botou esses dados aqui? Você deixa passar despercebido e a pessoa, quando vê, está sendo cobrado 2, 3 meses, entendeu? Isso não é legal. De novo, a experiência vai lá para baixo. É, falando agora para o próximo, integração entre softwares e plataformas. Ah, isso tem que brindar também, né? Isso daí é outro recurso incrível que a gente tem, assim, atualmente, É, né? Cada vez mais fácil com a evolução das APIs. Antes era muito difícil que os sistemas se conversassem, ou era muito custoso, né? Que as duas equipes é, tinham que parar para conversar, para desenhar um projeto, para conseguir se integrar. E hoje a gente tem formas muito simples, né? Então, a exemplo entre Guide e InfoSpeak, então, quando o cliente compartilha com a gente, ele basicamente cria um usuário para isso na conta dele da InfoSpeak e passa esse acesso para a gente junto com um token. Então, a gente consegue usar as APIs da InfoSpeak, autenticando um usuário na conta daquele cliente. De novo, com segurança, respeitando os padrões de desenvolvimento, né? Mas essa camada das APIs, elas ajudam muito que uma empresa e um sistema se comunique com o outro, porta a porta, digamos assim, sem interferir ou prejudicar ou danificar ou ter que se adaptar muito ao sistema do que está ali para dentro. Então, cada sim, empresa pode ter seu padrão de desenvolvimento, a sua forma de se desenvolver, mas quando ela consegue entregar uma API aberta, né, para parceiros, para o mercado, de forma geral, para o cliente. Às vezes o próprio cliente sim, quer consultar aqueles dados, gerar relatórios diferentes, integrar um sistema no outro. Eu costumo dizer que na era do SaaS, a maior parte das empresas se preocupavam em resolver apenas aquilo. Né? A gente é muito cobrado como empresa SaaS de você ter um produto muito específico que resolva apenas uma dor e tudo mais. Mas se você já não começar esse desenvolvimento pensando que ele tem que ser integrável com outros sistemas, vai morrer na praia, porque o cliente sim. não vai querer um sistema que não se integra com nada, né? Então, é um padrão, é uma possibilidade, é super importante, é uma oportunidade, é um padrão de desenvolvimento que tem que estar desde o do básico ali, né? Do início de qualquer nova É, plataforma, por exemplo. começou um negócio, tem que pensar em integração. Eu acho que vai ali num ponto bem importante, é, que a gente começa a ter soluções muito mais especializadas
e consegue integrar muito melhor aquela solução específica. Então, se eu estou falando de chatbot como a Guide, consigo ter um chatbot muito bom. Antigamente eu teria que ter uma plataforma para chatbot e manutenção. Alguma coisa ia falhar, né? Uhum, Nesse exemplo básico. Então eu consigo ter um foco muito grande, eu consigo dar liberdade para o cliente. Então, por exemplo, assim, contratou a Guide, ele pode escolher InfraSpeaker, pode escolher outra coisa. Ele pode ir por preço, ele pode ir por solução, ele pode ir por várias coisas diferentes. Então, eu te dou liberdade também para o cliente. Então, a integração, eu acho que ela também ganha muito em ter soluções muito melhores no mercado, porque aí quando você concorre em manutenção, você tem que ser muito bom em manutenção. Quando você concorre em chatbot, você tem que ser muito bom em chatbot. E você vai ser bom naquilo, né? E você vai integrar com os outros que também são muito bons, e aí vai depender do cliente a escolha que ele vai fazer. É, uhum, porque antigamente você ia ter um software que ia te cobrar muito mais do que talvez do que os dois hoje para fazer a mesma coisa e talvez não fosse fazer tão bem, né? Então, eu concordo plenamente, assim, a parte de integração e com o uso de APIs, ela deu uma abertura gigantesca para o mercado, né? Deu possibilidades, etc. E até chance de crescimento para as startups novas que estão surgindo, né? Porque aí uma startup uhum. nova surge, integra com uma plataforma antiga que já está há mais tempo no mercado, a possibilidade dela expandir é muito maior do que ela ficar isolada naquele cantinho e ter que fazer É, o todo. Então, o cliente não tem que impacto trocar disso. tudo, né? Nossa, antigamente isso era um problema seríssimo, né? Porque a implantação do software já é algo complexo, né? E Uhum, quando era um software que fazia tudo, imagina só, se precisa evoluir alguma coisa, o software não está mais dando conta. Imagina só como é que era. Vamos lá, verdade. próxima. Atendimentos padronizados. Ai, é, Precisa dizer? eu, assim, atendimento padronizado, não brindo, até no sentido de que tem uma nuvem cinza, né, em cima desse termo ainda. Então, por Sim, exemplo, quando a gente fala o atendimento padronizado, você pensa, mas eu tenho que treinar meu time de atendimento. Eu tenho que garantir que eu tenha um certo padrão de atendimento. E beleza, e quanto a isso, tá tudo certo e tem que ter mesmo. Você tem que ter um norte, diretrizes, né? Tem que treinar sim, a equipe tem que estar alinhada. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser impessoal, que ele não possa ser empático. sim, Qual que é a brecha, né? Qual que é o percentual dessa padronização que permita que seu time possa personalizá-lo para o cliente, né? Que não é que depende com quem eu estou falando. Um exemplo, tá? Simples aqui em termos de plataforma, a gente tem uma opção lá, a gente faz o trabalho de chatbot, de inteligência artificial e tudo mais, de respostas automatizadas. A gente fala que também, para ser humano, atendimento humanizado não necessariamente precisa ser humano, você tem como sim, desenhar uma experiência humanizada. E quando cai no live chat, tem a possibilidade de fazer um transbordo para o humano, a gente tem ali uma opção de respostas prontas. Então, é uma forma de sim, padronizar o atendimento. A gente tem uma resposta pronta, que é geral da empresa, e a gente tem a possibilidade de que cada atendente tenha as suas próprias respostas prontas. Porque às vezes sim, ele também quer dar um toque dele, quer trazer uma personalização para o atendimento que ele está fazendo e tudo mais. Então, eu acho que é um tema que, se a gente falar só ele, ele leva o cliente, né, as marcas aqui para um lugar de falar assim, do engessado, né? É só eu aplicar isso aqui para todos e está tudo bem. Então, tem que ter uma certa padronização, mas tem que considerar um espaço de personalização na comunicação também. sim. Tem os dois lados, né? Tem um ponto positivo, todo mundo é tratado igual, mas não quer dizer que é uma máquina que está tratando essas pessoas, né? Tem que ter o outro lado, tem que ter um olhar humano também, humanizado para isso. Concordo plenamente. Por último, esse depois a gente vai explicar para não dar polêmica, né, Clarissa? É, Mas linguagem inclusiva. Isso é extremamente ah, importante na área de chatbot, né? sim, total. Isso brindo mesmo, que Hum, acho que é um olhar que a gente tem que ter é, cada vez mais, né? Então, é. e quando a gente fala da linguagem inclusiva, né, Rafa, a gente já conversou um pouco sobre isso, que o pessoal muitas vezes vai falar, não vou ficar colocando ES, né, ou bem-vindes. Não estou falando aqui de ficar alterando o Assim, português, né? Um tema que você falou que eu acho que é bem isso mesmo. é, Não é né, a alterar o linguagem neutra, português, não. pessoal.
exato. Então, alguns exemplos, assim, quando a gente fala: "Ah, seja bem-vindo". Poxa, mas eu estou interagindo, eu sou uma mulher, estou interagindo ali no canal de comunicação no WhatsApp. Ah, mas então o sistema tem que reconhecer se é mulher ou não e pôr o "o" ou o "a". Cara, isso também na prática nem sempre você sabe, né. Sim, Então, ao invés de falar "seja bem-vindo", pode falar: "Te dou as boas-vindas". Então é um jeito sim, sutil de sair dessa cilada, né, dessa sinuca de bico aí, é "o" ou "a", né. É um jeito sutil de você contornar isso e incluir todos, né, e atender a todos. Outro exemplo legal também é quando o pessoal fala: "Ah, veja abaixo", né, você fala: "Estou enviando a programação de lazer, veja abaixo". Não, veja é um item que você tem que pensar, porque e as pessoas que têm deficiência visual ali, né, então não é algo que você deveria isso. colocar assim: "Ah, então troca o veja pelo confira", né. Então tem Exatamente. algumas opções aí que a gente vai tratando aqui para ter uma inclusão maior mesmo. É, isso eu acho que é importante o pessoal ficar claro, porque é uma coisa que a gente trabalha muito, tanto no chatbot quanto quando a gente trabalha com marketing e outras coisas, conteúdo principalmente. E são ferramentas que já estão lá na linguagem que a gente simplesmente usa para mudar e deixar a coisa preparada para todos, né. Então quando eu digo assim, pensa só, você entra para conversar com o chatbot, e o chatbot não sabe se você é homem ou mulher e tá lá uma mensagem toda focada para o masculino. "Você está preparado para tal coisa? O atendimento vai começar". Prepare-se para. É uma coisa simples, você só tem que repensar e redesenhar o texto. Então não é sobre mudar a linguagem, é sobre mudar a forma de usar ela. O português Uhum, continua sendo português, mas a gente pode melhorar a forma de trabalhar, porque a gente, como a Clarissa falou, a gente não sabe quem é que está do outro lado, mas a gente sabe que vai ter homem, que vai ter mulher, a gente sabe que vai ter pessoas com deficiência. Então como é que a gente faz para englobar tudo isso? Simplesmente usando pequenas ferramentas que alteram o texto, mas não o sentido, e vai melhorar para todo mundo. Eu vou neutralizar a questão do gênero, não mudando o português ou mudando o gênero da palavra, mas mudando a forma como eu uso, né? Como ela bem falou ali, ao invés de bem-vindo, sejam, aqui está nossas boas-vindas. Isso serve para todos, não é para homem ou para mulher, serve para todos. Então a gente tem essa linguagem, e eu botei porque é um cuidado bem grande que se tem com o chatbot, né? Na hora de criar o chatbot, tem um cuidado bem grande pro bot conseguir falar dessa forma e interagir com a pessoa de uma forma neutra, né. perfeito. Clarissa, brigadão por participar da nossa brincadeira, tá. Obrigado por trazer a bebida também. Foi bem bacana conhecer essa questão da cerveja belga. E agora vamos voltar para o nosso tema. Vamos. Eh, eu queria Você comentou de um caso muito interessante, claro, não precisa citar o nome de empresa, etcétera, mas um caso que aconteceu e já tinha a questão do chatbot, que foi um incêndio, e o pessoal se comunicou através do chatbot. O pessoal estava no empreendimento lá, e aconteceu um incêndio, e o pessoal, através do chatbot, estava pedindo ajuda e estava redirecionando. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque claro, o incêndio é o pessoal, é o bombeiro que vai resolver, mas o pessoal da manutenção está mais perto, eles vão chegar para ver o que está acontecendo também e dar o suporte. Uhum. O pessoal do hotel vai dar todo o suporte de direcionar o pessoal. Então, olha só o nível de importância que pode ter, no caso do acidente mais grave, ter uma inteligência artificial e ter de uma forma que o pessoal se sinta confortável ao usar, né. Aí eu Sim, queria que falasse sim, um pouquinho, perfeito. contasse um pouco essa história. Tá, legal. É, acho que a base dela é a gente entender que quando tem um chatbot ou um assistente digital no WhatsApp, por exemplo, você tem uma comunicação de mão dupla. Isso é importante, né, deixar esse conceito, fixado. Isso permite que qualquer insight que a gente tenha ali na operação, na manutenção e tudo mais, que a gente sabe que vai impactar a experiência do cliente, a gente pode se antecipar a essa necessidade. Então, um exemplo é: "Nossa, eu vi que determinada área local está impraticável, a gente vai ter que isolar aquela área". Avisa o time de marketing, avisa o time de atendimento o mais rápido possível, pede para que eles enviem um comunicado aos clientes.
né? A gente tem, por exemplo, um módulo que a gente chama de campanhas, na verdade, que é de comunicação em tempo real. Então, você pode ir lá e segmentar. Olha, quero mandar essa mensagem para todo mundo que tem check-in da data tal, check-out da data tal, ou que está no parque hoje, ou que passou na catraca hoje, né, dependendo do ambiente. Você consegue usar uma série de parâmetros, de condicionais, para mandar a mensagem certa para a pessoa certa. Tá? Uhum. Então, isso é um ponto importante. O que aconteceu nesse caso, nesse incêndio num parque de diversões, aconteceu, eu soube até pelos jornais, assim, a hora que eu vi, eu falei, caramba, deixa eu ver como que tá lá as coisas. Nisso, os clientes começavam a perguntar, né, olha, o que está acontecendo? Teve feridos? Está fechado? O parque fechou ou não? E aí o pessoal rapidamente conseguiu gerenciar as expectativas, né, de todo mundo, fazendo esse tipo de mensagem, né, essa comunicação ativa. E comunicaram para todo mundo que estava no parque, olha, o atendimento foi realizado, a gente, né, já conseguiu controlar o fogo, não tivemos feridos, os danos materiais já estão sendo revistos aqui, né, já estão sendo trabalhados. Sim. O parque está fechado hoje, aquela área do parque está fechada, nem era o parque todo, e ele reabrirá normalmente amanhã. Então, isso Sim. já dá né, uma calma ali, já dá uma controlada na ansiedade, no tipo de comunicação que vai para o mercado, no tipo de especulação que sai depois. Então, rapidamente você tem muitas pessoas sendo Sim. informadas pela fonte, né, da informação correta, mais assertiva possível, mais clara possível. Então, Sim. foi bem bacana, assim, acho que menos de uma hora, talvez, o pessoal já tinha disparado essa mensagem. Tinha gente que nem tinha sabido ainda, nem soube que tinha acontecido o incêndio, mas foi Aham. notificado que aquela área do parque estaria fechada. Então, é um exemplo aí, né, desse situacional, desse tempo real. Outro caso parecido com esse, assim, quando começou a pandemia, a gente começou a receber perguntas. Ah, mas esse empreendimento, né, esse hotel vai fechar, o parque vai fechar, já está tendo caso de Covid aí, tem alguma programação de interrupção de serviços? Então, começaram a vir essas perguntas, a gente conseguiu mapear algumas dessas perguntas, mapear clientes, se elas vinham de clientes que estavam hospedados ou não, se estavam de fora, se já tinham reserva ou não, para ser um termômetro também para o negócio, para entender Sim. qual é o momento exato que ele precisava começar a se posicionar, né? Começava a precisar se comunicar ali com o time e com os clientes sobre aquele tema. Muito bacana. O nível de possibilidade e encarem isso como, por exemplo, manutenção preventiva. Tem um departamento fechado no período tal, posso informar através desse tipo de ferramenta, né? Não, a pessoa não precisa chegar lá e dar com a cara numa placa dizendo fechado para manutenção. Então, olha só como Exato. isso abrange tanta coisa e abrange o nosso departamento. Eu trouxe a Clarice, ela está falando muito de experiência, mas eu quero que vocês conectem as coisas à manutenção, né? É, de novo, tem um parque com departamento precisa da manutenção preventiva, vai estar lá com uma placa. Poxa, eu preciso me deslocar. Tem uns parques que são gigantes, pessoal. Só para Uhum. eu chegar no brinquedo que eu quero, eu já tenho que fazer uma baita de uma caminhada. Então, eu chegar lá e dar de frente com uma placa, é muito mais fácil eu receber a informação: olha, hoje o brinquedo tal está fechado para manutenção. E a Clarissa estava comentando também que tem gente que se apega tanto à experiência do chatbot que acaba dando uns oi, mandando presente pro chatbot depois, criança pedindo para brincar com o chatbot, tudo para ver o nível de experiência que ele gera, né, Clarissa? É, é. Esse foi vou falar assim, um experimento que a gente fez, porque entre apresentar só o logo da marca ou apresentar uma persona digital, a gente viu que é completamente Sim. diferente como você apresenta a persona, né? Então a gente trabalha muito, ou é a Easy é uma persona que a Guide criou, é uma persona as a service, né? Que o pessoal fala, então Sim. assim como o software as a service, né? Você paga pelo direito de uso, a Easy também é essa, que a gente empresta ela para os clientes para que o pessoal possa ter esse nível de proximidade. É claro que a gente sempre incentiva até que a marca crie o seu próprio Sim. a sua própria persona digital, né, sua própria identidade visual ali,
Mas a gente às vezes recebe áudio de crianças falando: "Ai, Sol, minha querida, você quer ser minha amiga? Sol, já voltei para casa, a gente pode continuar conversando, né?" Ou um senhor que no check-out de um hotel levou o chocolate mesmo para Sol, para um assistente digital, falou: "Ah, você entrega para ela para mim, foi uma gracinha, me atendeu super bem." Então são coisas que a gente fala: "Cara, não tem preço, né, assim, qual que é o nível de conexão que foi gerado ali com aquele cliente, naquela experiência e tudo mais." E pegando esse gancho Hum, ainda que você falou, Rafa, da gente antecipar necessidades, isso é muito, muito, muito importante, gente. Isso gera um valor para a experiência e muitas vezes a área, vou dizer assim, do marketing, do atendimento ao cliente, às vezes ela não consegue fazer isso por falta de informação. E às vezes a é. fonte da informação está lá, né, no pessoal da operação, com vocês na manutenção ali. E já aconteceu várias vezes comigo também, de chegar lá, a plaquinha, fechado para manutenção. Cara, se eu pudesse ter sido avisada disso antes, ia economizar uns Sim, 30 minutos aqui, eu poderia estar sim, feliz, tá? Né, ou sugerir, olha, volta a tal hora que vai estar funcionando ou não. Ou imagina que eu chego lá também, tem uma plaquinha, não deu para avisar, enfim, tem um QR Code, fala assim: "Ah, tu tá interessado nessa atração? Lê aqui o QR Code que eu te aviso assim que liberar." isso. Então é super legal também, que lê o QR Code, a gente já captura aquele dado, que aquele cliente tem interesse naquilo, a gente pode ser proativo depois e mandar um aviso para ele. A possibilidade é gigantesca. O importante é a gente entender como é que vai impactar na experiência da pessoa que está lá. Acho que talvez seja a mensagem principal que a gente está passando hoje. A gente tem que entender como é que cada departamento, cada pessoa da empresa impacta, na experiência do usuário final. A Maristela, que Uhum, foi o último podcast que a gente fez, que era sobre o profissional de FM no futuro, etc., o perfil do profissional, né? Ela estava falando, às vezes ela pergunta para uma pessoa que está fazendo a limpeza e, tá, mas o que que você está fazendo? Que eu quero tua entrega, eu limpo o banheiro. Não, cara, você está trazendo saúde. Você está deixando o banheiro limpo, você está trazendo experiência de ter banheiros limpos para a pessoa, entendeu? Eu lembro de um professor da faculdade falando disso, que ele dizia, tipo, quando eu chego num restaurante, a primeira coisa que eu faço é ir no banheiro. Porque se o banheiro do restaurante não está limpo, provavelmente a cozinha também não vai estar. Então, olha só o uhum, conceito que ele trazia, né? E olha só a importância de quem está fazendo e cuidando daquele ambiente. Então, assim, uhum, tudo vai impactar na experiência, tá? sim. Então, perguntem-se ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida de vocês, qual é o impacto que vocês estão trazendo na experiência da pessoa que é cliente da empresa de vocês. Isso é muito importante. Clarissa, agora eu quero fazer a pergunta dos nossos supermembros. Nossos supermembros, para quem está chegando agora, na comunidade FM, a gente tem alguns membros que apoiam a comunidade, eles ajudam a gente a gerar conteúdo, eles ajudam a gente a gerar até temas para o nosso blog. A nossa pesquisa, que depois eu vou falar um pouquinho, a gente fez uma pesquisa de salários, né, e benefícios dentro do setor de manutenção, foi a ideia de um membro da comunidade, que foi o Hugo, lá de Portugal. Ele trouxe isso como uma falha de informação, não se tinha essa informação, e aí ele pediu ajuda nossa para fazer, a gente desenvolveu. E a gente pede sempre para um supermembro trazer uma pergunta para os nossos convidados. E essa pergunta veio lá da Espanha, com José Manuel Domingos Campoy. Ele é um cara incrível. Eu não conversei pessoalmente com ele, mas eu acompanho o trabalho dele. Ele faz um trabalho de informação na área de manutenção bem legal. E ele perguntou o seguinte: ele é coordenador geral do Departamento de Manutenção da América Valência. E ele mandou a pergunta que é mais ou menos o seguinte: com a introdução desse tipo de tecnologia na manutenção, ela começa a trazer valor para a empresa, a manutenção, né? Começa a trazer valor para a empresa. E por que que ele pergunta isso? Segundo ele, existiriam duas linhas de pensamento. Uma em que manutenção sempre vai ser uma área de despesa, e outra que acredita que com esse tipo de tecnologia ela começa a trazer valor e talvez até receita, confiabilidade na entrega final que a empresa faz. E aí, qual a sua opinião sobre o tema? Boa pergunta, José, José Manuel, muito bom. Bom, a área de manutenção, a gente fala, né, assim como outras áreas do negócio que não estão diretamente ligadas na geração de receita, tem essa, eu falo, essa síndrome, né, essa percepção mesmo, É, isso é despesa, isso não gera valor.
Eu acho que é importante a gente separar, receita de valor, né. Uma coisa é Isso. gerar receita, a venda de ticket, a venda de um serviço específico, e tudo mais. Outra coisa é a percepção de valor. Então, aqui, acho que o que a gente falou muito dessa conexão direta, no impacto direto na experiência, com certeza é uma área que pode gerar muito valor, né. Eu acho que a gente virando essa chavinha, esse mindset de entender o impacto do trabalho na experiência do cliente, tem tudo para ajudar muito, né, a gerar mais valor na experiência, mais valor para o negócio, porque cliente feliz, cliente satisfeito, indica, recomenda, volta, né, e isso até chega numa linha, assim, até do intangível, né. Mas apesar que tem Hum, formas de metrificar o níveis de satisfação do cliente, de várias sim. formas. Então, não é diretamente conectado à receita, mas é diretamente conectado à geração de valor para a marca e para o negócio. Eu acho que esse mindset, ajuda muito a gente a interpretar, sair de: "Ah, mas é só despesa". E a próxima vez que a gente ouvir isso, falar: "Ah, mas de manutenção só despesa", falo: "Tá bom, então vamos conversar sobre gerar valor para o cliente e para o negócio? Vamos Sim. vamos entender como que a gente está gerando valor? Quais foram as ações que a gente tomou, no último mês, trimestre, ano, que ajudaram a aumentar o valor aqui da percepção da satisfação dos clientes e do negócio?". Então acho que Hum. a gente tem como conduzir essa percepção, essa discussão para esse outro lugar, sabe? Não só falar da geração de receita. Exatamente. É, isso é extremamente importante de entender, né. Porque se a gente for pensar em receita, só as áreas, sim, que vão ter realmente um retorno em cima. Eu no marketing também não teria, o pessoal de RH também não teria. Agora o valor que a gente gera, eu fiz um trabalho interessante, eu fiz não, né, eu participei de um trabalho interessante numa das empresas que eu estava, que a vice-presidente queria justamente mudar essa visão das pessoas. E a gente fez um trabalho que ela fez no papel mesmo, a gente pegou um papel pardo, ela colocou todos os departamentos da empresa e colocou: "Agora eu quero que todo mundo venha, vocês têm até o dia tal e eu quero ver que vocês coloquem aqui listados como cada departamento, como o departamento de vocês impacta na experiência final do nosso cliente". Simples, mas mudou muito a visão de muita gente. Porque aí o Uhum. RH começou a entender que a contratação impacta, o processo até do dia a dia dos funcionários impacta, o pessoal da linha de manutenção começou a entender que a velocidade e a qualidade com que eles montavam os produtos impacta na experiência final, até a embalagem impacta na experiência final. Então, isso é o que a Clarice estava falando, não é sobre a receita, é sobre o valor. O valor todo mundo tem que gerar. Todo mundo na empresa vai gerar valor para o cliente final, né, de uma forma ou de outra. E quanto melhor a empresa deixar isso claro para todo mundo, quanto mais as pessoas tiverem consciência disso, melhor, né. Mas Sim. é isso. E aí, claro, o papel da tecnologia nisso, né, Rafa, te ajuda, como te ajuda a gerar valor? Complementando a pergunta, trazendo dados, trazendo Sim, insights, né? A gente fala muito de que os dados te ajudam não só a entender o passado, o retrovisor, mas ajudar a projetar, moldar o futuro, entender ali, ser mais preditivo nas análises, né? Então, com certeza ajuda a gerar mais valor também. exatamente. Larissa, nossa IFM Talks hoje fica por aqui. Eu quero te agradecer muito, agradecer a Guide esteve com a gente no IFM Tour desse ano, o Summit de São Paulo, eles estiveram lá com o stand, estiveram participando junto com a gente, e a gente já está participando, já está negociando vários outros projetos que vão vir aí, de conteúdo, enfim. Tenho certeza que eles vão estar no próximo ano também, né? E eu quero agradecer Sim, muito vamos. tua participação e a presença aqui com a gente, toda a experiência, tudo que contribuiu. E deixar o espaço livre para você falar um pouquinho da Guide, como é que o pessoal entra em contato, quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre a Guide, ou sobre a Clarissa também, né? Às vezes quer conhecer um pouco mais da tua área de trabalho, da tua área de atuação em si, quer trocar experiência, quer fazer network, passa aí pro pessoal os contatos, os meios e tudo mais. Claro, claro. Obrigada, Rafa. Imagina, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente admira muito a InfoSpeak, a história da InfoSpeak, o time, tudo que vocês vêm construindo, e para a gente é uma honra estar aqui juntos nessa e ter essa parceria ativa aí, né? Sempre muito bacana.
Bom, pessoal, vai ser um prazer continuar esse papo, né, em diferentes esferas aí. Quem estiver aqui pela Europa, quem estiver no Brasil, independente do lugar que vocês estejam, a tecnologia está aí também para aproximar a gente. Então, estou no LinkedIn, pode pesquisar lá por Clarissa Santiago, é fácil de achar. Instagram também, Guide, no Instagram é guide.121. Se quiser dar uma olhada no site, é guide 121, né, guide121.com. E, e aí você dali vê também vários outros canais aí que a gente está sempre em contato, né? Vira e mexe tem um conteúdo legal ali no blog também, nas redes sociais também, que vocês podem acompanhar. E esse é o nosso papel, né? Ajudar a fomentar esse olhar de experiência, conseguir ajudar as empresas, ajudar os profissionais nesse desenvolvimento contínuo ainda, mais num ambiente que está cada dia pipoca uma tecnologia nova, cada dia a gente tem que aprender uma coisa nova, então contem com a gente aí também. Quem quiser conversar sobre comunicação digital, sobre experiência do cliente, sobre o papel da manutenção, sobre como funciona a integração com a InfraSpeak, enfim, a gente fica à disposição aí para conversar também com todos. Perfeito. Obrigadão, Clarissa. Pessoal, não esqueçam de conferir a nossa comunidade, a comunidade IFM, é aberta para todo mundo que for do departamento de manutenção, facilities, claro, é aberta para todo mundo, mas é em especial para vocês, para desenvolverem conhecimento de vocês, o networking, para conhecer profissionais de todo mundo. Tá? O pessoal da Guide está lá, então vocês vão ter a oportunidade de conversar com eles também. Não esqueçam de conferir o nosso benchmarking de remuneração e benefícios. O resultado já está disponível, vocês já podem ir atrás dessa pesquisa para entender como é que está o nosso mercado. Lembrando que ela é a nível mundial, então vai ter várias referências aí em vários níveis diferentes. E logo, logo a gente vai ter o lançamento da nova versão do Innovators Programming, que é basicamente um curso gratuito que vocês podem acessar. Ele é em 4 módulos, acho que é 4 módulos, eu vou confirmar depois. Mas basicamente você recebe material gratuito. Ele vai falar das principais tendências, novidades sobre Facility Management e manutenção aí no mercado. Vai ter a visão de vários profissionais do mercado também, com certificação no final. Então dá uma conferida lá, acessa a nossa comunidade, fica por dentro de tudo que está acontecendo. E até a próxima talk, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Clarissa. Até lá. Valeu, gente. Obrigadão.